Ainda há pouco eu falei para vocês que uma das principais utilidades de um instrumento psicológico é que a gente consiga utilizá-lo na clínica. Em outras palavras, apesar dos instrumentos psicológicos não darem diagnóstico e não foram feitos para isso, não é? A utilização deles na clínica oferece resultados que podem até mesmo auxiliar no diagnóstico que um psicólogo, um profissional tenha em algum caso específico. Para que isso seja feito, nos estudos psicométricos é de bom tom, para que a gente consiga, não é, de fato, em algum momento utilizá-lo até mesmo para auxiliar diagnósticos, que a gente tenha grupos contrastantes, ou seja, grupos que previamente a gente conhece e que a gente espera, a gente tem uma hipótese de que os resultados deles vão ser diferentes. No EFICA, o que nós fizemos? Nós temos um conjunto de crianças que têm TDAH e foram previamente diagnosticadas por um exame longo, rigoroso e atento, tanto por médicos quanto por psicólogos clínicos, não é? E nós temos um conjunto de crianças que não apresenta essa condição. A gente costuma chamar de crianças típicas e crianças com TDAH. Nós esperamos que a capacidade executiva dessas crianças seja um pouco diferente. Na verdade, nós imaginamos que aquelas crianças que apresentam, que portam TDAH, elas vão ter uma performance pior em habilidades executivas, em funções executivas, do que aquelas crianças que não portam essa patologia, por uma série de razões, tudo bem? Nós temos esses dois grupos aqui no nosso conjunto de dados e agora vocês vão verificar algumas análises que nós fizemos para que a gente possa verificar quais são as pontuações médias entre esses dois grupos e se de fato esses grupos são significativamente diferentes. Uma coisa muito importante, né, é que lá na frente uma das iniciativas que nós tivemos no EFICA foi criar pontos de corte que pudessem ser utilizados para auxílio clínico a partir de algumas outras técnicas que agora não vêm ao caso. Para que a gente consiga fazer isso, vocês vão reparar que na tela do meu computador, dessa vez eu vou novamente baixar um conjunto de dados no Open Science Framework, abrir no R e depois abrir no Google Colab, de uma maneira que agora a gente consiga fechar direitinho essa nossa atividade programada. É isso, nos vemos em breve na tela do meu computador. Conforme eu falei ainda há pouco, agora nós vamos ver algumas análises que a gente realiza quando a gente quer implementar um pouco mais a utilidade clínica de instrumentos em neuropsicologia e psicologia. Nesse curso nós estamos usando tanto o R com RStudio como com o Google Colab. E se você está caindo aqui nessa parte do vídeo pela primeira vez e não viu todo o anterior, todos os vídeos que vieram antes, recomendo você fortemente que volte e na descrição desses vídeos você sempre vai encontrar os primeiros e faça o curso passo a passo de uma maneira que isso faça sentido, senão de fato não vai fazer nenhum sentido. Eu estou aqui no Open Science Framework, eu já fiz isso em algumas outras oportunidades e outros vídeos. Eu expliquei para vocês que logo no início, né, nós teríamos alguns arquivos, eu baixei naquele primeiro momento o arquivo processado, mas eu comentei para vocês que eu também tinha um arquivo completo, em que há crianças com TDAH, portadoras dessa condição, e há crianças sem essa condição, crianças típicas. No primeiro momento, eu baixei a base processada apenas considerando as crianças típicas, por uma razão pedagógica, para que esse curso fizesse sentido. No entanto, agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no Full, tá bom? E vou pedir um download. Em outras palavras, eu vou pegar essa base de dados e está disponível na internet e trazê-la para o meu computador. Se você estiver utilizando o Google Chrome como eu estou utilizando, na parte inferior você vai ter esse arquivo ali, tá bom? E agora eu vou fazer com que o R abra esse arquivo e realizar ali as primeiras análises. Eu vou abrir o R e vou mostrar como funciona. Bom, eu estou aqui com o R aberto. Essas coisas que você está vendo aqui são as coisas que eu fiz, essas atividades, né, em tutoriais anteriores, inclusive que fazem parte aqui desse canal, não é? E o que eu vou fazer? Uma vez que eu já baixei essa base para o meu computador, eu vou importar essa base aqui para o R. Para fazer isso, da mesma forma que eu estou fazendo em outros vídeos, basta você clicar aqui nessa parte de importar base de dados. Dentro dessa opção, eu normalmente vou na primeira, tá bom? É um arquivo CSV. E vou marcar onde esse arquivo está. Está em Downloads. E chama-se EFICA DS Full Processor. Tá bom? Vou dar um nome que faça sentido. Vou chamar de DS Underline Full. Tá bom? Grupo está aqui, não é? Heading Yes, ou seja, a primeira linha são as variáveis. Posso clicar aqui, String as Factory. Às vezes eu até faço isso, mas não vou fazer isso nesse momento. E importar. Quero que você preste atenção aqui no meu ambiente R. Beleza. Agora, nesse meu ambiente R, eu tenho aqui DS Full.
Na verdade, essa base aqui, ela é muito parecida com a DS, né? A diferença é que nessa base de agora, temos também aquelas crianças portadoras de TDAH. É óbvio que você poderia falar, por que você não já pegou essas crianças antes? Eu poderia, não tem o menor problema, estaria certo também. No entanto, eu não fiz isso antes por uma razão pedagógica, tá bom? Ok, vamos lá, não é? Eu vou aqui apresentar uma comparação entre esses grupos. Então, vou voltar aqui. Existem muitas formas pelas quais eu posso fazer essa comparação. Mas vamos lá, comparação entre grupos. Se espera que essas crianças portadoras de TDAH vão apresentar diferenças em relação à sua performance nessa atividade. É uma atividade que quanto maior a pontuação, mais evidências nós temos que essa criança esteja em risco. É uma escala que quanto maior, entre aspas, pior. Tá bom? Ter uma nota alta não é tão bom. Isso significa que essa criança tem comportamentos desadaptativos, impulsivos, tem uma dificuldade de planejamento. Vamos só dar uma olhada aqui nessa, quase foi errado, full, nos nomes dessas variáveis. Ctrl Enter, apareceu aqui embaixo. São muito próximos, mas aqui você encontra uma variável chamada grupo. Tudo bem que eu resolvi escrever em inglês por conta de comunicação. Vamos dar uma olhada quantas pessoas tem cada um desses grupos, né? Então, DS full, all pipe, não é? Vou pedir para que ele conte quantas crianças estão em cada grupo. Então, o grupo de crianças típicas, 3.284, uma pesquisa gigantesca, não é? Especialmente em psiquiatria. Crianças com TDAH, 165, né? E lembrando, esse TDAH é um TDAH que inicialmente foi avaliado por médicos e psicólogos para que a gente tivesse uma segurança maior diagnóstica. Eu acho que vocês todos sabem, se vocês não sabem, nos vídeos anteriores, em outras playlists, inclusive, está bem escrito, que o teste T é um caso particular de modelo de regressão. Quando você está fazendo um teste T, você está fazendo um modelo de regressão. Tudo bem? Então, para deixar isso um pouco mais claro, eu vou fazer aqui um modelo de regressão, em que eu quero verificar o quanto os resultados desse inventário flutuam, variam em função do sexo, do grupo que essa criança esteja alocado. Eu imagino que essas crianças que apresentaram TDAH também vão ter resultados mais altos. Nunca vou falar que essa é a causa, eu jamais falarei isso. Nunca falarei assim, tem um efeito direto. No entanto, nós vamos assumir que isso tem uma relação, pelo menos inicial, de influência direta, tá bom? Para que a gente possa fazer um modelo de regressão no R, basta a gente começar com um LM. E eu vou colocar minha variável de interesse, a pontuação que os pais deram. Deixa eu botar certinho aqui, parents, total. Esse nome da variável eu coloquei aqui, ó. Então você pode inclusive buscar aqui no seu conjunto de dados parents total, tá bom? O quanto a variabilidade parents total pode ser atribuída ao grupo que essa criança está. O grupo é uma variável fator. Eu sempre tenho esse hábito no R de deixar muito claro, inclusive nas minhas linhas de comando, quando essa variável é uma variável categórica. A minha base de dados é essa. Bom, repara que se eu fizer isso, nós vamos ter o intercepto e o slope relacionado ao grupo, mas o meu interesse mesmo é o sumário, tá bom? Então, vou continuar. Summary. Beleza. Repara só. Nós temos aqui uma diferença. Essa diferença é uma diferença significativa. Aqui está bem claro. Então, aqui embaixo está bem claro. Lembrando, pessoal, um teste T e um modelo de regressão são equivalentes. Um teste T e uma nova são tecnicamente as mesmas coisas que um modelo de regressão. Tudo bem? Temos um vídeo no nosso canal de estatística básica em que eu apresento isso. E quase sempre quando a gente trabalha com psicometria, pelo menos a priori, se assume que o profissional tem um domínio de estatística. Ninguém tem domínio 100% de tudo, mas é esperado que essa pessoa consiga minimamente entender alguns modelos simples em estatística, tá bom? Então nós estamos lidando com um modelo significativo e repara só, o grupo das crianças que são típicas, elas têm em média aproximadamente 31 pontos a menos do que aquelas crianças que apresentam TDAH, e esse é um resultado significativo. Isso é uma primeira evidência que de fato esses grupos variam significativamente e nós estamos muito alinhados com a nossa hipótese, que são grupos variantes, né? Que nós esperamos que esses grupos apresentem resultados diferentes. Uma coisa muito importante, a gente não confirmou a nossa hipótese. Nós rejeitamos apenas a hipótese nula de grupos iguais. É muito importante que você tenha em mente que quando você rejeita a hipótese nula, você não aceita a alternativa. Evidentemente, de uma maneira pragmática, a gente fala, olha, que bom que nós conseguimos alcançar um pouco com os nossos resultados numéricos
as hipóteses previamente traçadas. No entanto, a gente não vai falar assim, aceitamos a hipótese alternativa. Isso seria aí palavrão em relação à estatística frequentista, tá bom? Isso aqui talvez seja muito estranho de apresentar para o leitor não informado. Talvez a melhor forma pela qual a gente possa apresentar diferença entre grupos é a partir de gráficos. Esses gráficos costumam ser muito informativos e, de certa maneira, atingir todo mundo. Aquela pessoa que já sabe esses resultados pelas tabelas fica encantada de ver os gráficos, e aquelas pessoas que infelizmente não conseguiram detectar essas diferenças pelas tabelas se beneficiam pelos gráficos. Eu já tenho aqui um conjunto de sintaxes em que eu vou colar aqui nesse espaço do R e você vai poder ver passo a passo um gráfico muito específico e relacionado a esses resultados. É claro que eu vou colar, mas eu vou comentar algumas coisas com vocês. Então eu vou escrever aqui gráfico. Bom, ficou com uma tela poluída, né? Mas vamos lá, passo a passo. O ggplot é a máquina gráfica do R. Essa aqui é a base de dados que nós estamos acessando, ds_full. Esse daqui é o nosso eixo de x, é o resultado que esse instrumento oferece. E lembrando, quanto maior o resultado, pior, não é? Aqui o agrupador e o preenchimento é o grupo. Que grupo é esse? Exatamente a mesma variável daqui. Crianças com e crianças sem essa característica clínica. Se eu pedir somente até aqui, olha só, um gráfico de densidade, não é? A gente vai falar de densidade de kernel, também não está errado. Já fica bastante claro, não é? O grupo com TDAH é esse grupo aqui vermelhinho, o grupo sem TDAH, esse grupo aqui típico, esse aqui mais azulzinho, não é? No entanto, eu vou deixar isso para que vocês possam verificar lá na frente. Fiquem tranquilos, tá bom? Eu vou simplesmente marcar isso por completo e talvez vai fazer um sentido melhor para vocês. Então, vou dar um zoom in. Aqui vai ficar bastante claro, não é? Esse grupo aqui, em meio laranja, só que com alfa, né, com uma transparência, é o grupo dessas crianças típicas. Essa barra aqui pontilhada está mostrando a média dessas crianças, o Mi. E esse grupo aqui em azul, mais azul mesmo, que um pouco transparente, está mostrando essas crianças que apresentam TDAH. Essas crianças que apresentam TDAH, não é, tem uma média superior, nós vimos isso naquele modelo de regressão ainda há pouco. Isso é uma evidência muito importante para que esses grupos sejam bem classificados. Uma coisa muito importante, não faz parte dessa aula, inclusive temos um capítulo de livro sobre isso, incluindo esses mesmos dados, né? É o desenvolvimento de pontos de corte que possam otimizar esse processo de auxílio diagnóstico, maximizando essas pessoas que eventualmente têm um problema e minimizando os eventuais erros de classificação, que quase sempre estão aqui nessa superposição. Eu vou fechar esse daqui e vou fazer exatamente a mesma coisa no Google Colab, para que você possa, na sua casa, acompanhar, mesmo que você não tenha o R. Então, eu vou abrir isso no Google Colab. Bom, você está me vendo aqui no Google Colab. Você já provavelmente me viu no Google Colab há algum tempo atrás. E eu vou carregar essa nova base de dados aqui no Google Colab, de maneira que a gente possa fazer as mesmas análises que nós acabamos de fazer lá no R, tá bom? Para abrir a base de dados é moleza, eu vou lá no meu Downloads, ó, Downloads, e vou simplesmente arrastar essa base aqui para o Sample Data, ok? Nada além disso. Vai aparecer aqui nessa parte de baixo o processo. Vamos ver. Já apareceu, não é? Está aqui, olha só. Vamos achar aqui e fica Full Processed. Eu aqui já tenho uma rotina pronta, que foi a rotina que nós estamos acompanhando no decorrer dessa série de vídeos. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou marcar isso tudo, Ctrl C, aqui no meu teclado estou apertando Ctrl V. Eu vou botar aqui um underline full, não é? Porque de fato é a mesma coisa. Aqui em vez de processed, eu vou botar o nome, então a DS, o DS fica, né? O full entra. E o processed fica também. Eu vou colocar um jogo da velha. O pessoal mais novo chama hashtag, né? Eu chamo de jogo da velha. E agora eu vou carregar essa base de dados aqui pra gente. Vou apertar aqui esse botãozinho e ele vai rodar pra gente. Bom, já carregou. Olha só, se eu pegar isso daqui e colocar pra cá, ó, fica fácil perceber que tá tudo certinho, tá bom? Estou assumindo que você está vindo exatamente depois do R, fazendo passo a passo o que eu estou fazendo. Então eu não vou me ater tanto em detalhes, tá certo?
Vou lá embaixo, vou deixar isso aqui como está. Tudo bem? Aqui, ó. Eu vou botar para cá. Pronto, um novo texto. Eu vou chamar, olha só, jogo da velha, comparação entre grupos. Ok? E um código, né? O código não importa. Eu já tenho aquele modelo de regressão, vocês lembram? Então simplesmente vou pegar e colocar aqui. Os resultados têm que ser exatamente os mesmos, não pode variar, não é o mesmo conjunto de dados. Então os resultados são exatamente os mesmos. Esse daqui é o valor do nosso modelo, o valor de P do nosso modelo. Aqui é o valor do slope, aqui é o valor do intercept, aqui é uma regressão linear simples, A mais BX. No entanto, tem cursos que mudam isso, né? No entanto, o que eu quero que você entenda é que isso aqui é uma variável categórica, e isso daqui eu estou deixando muito claro para o R, e agora eu vou criar aquele gráfico, né, para nos auxiliar, ok? Para criar o gráfico eu vou aqui um novo código, e vou simplesmente copiar e colar aquilo que nós já vimos no R. Né? Novamente, é o mesmo código, é o mesmo conjunto de dados. Quando apertar aqui Ctrl Enter, ou se você estiver utilizando o Mac, Command Enter, você vai ter os mesmos resultados. Né? O grupo com TDAH, das crianças portadoras de TDAH, esse grupo aqui é azul. O grupo das crianças típicas, esse grupo aqui mais para marrom, não é? Ou laranja, meio que desbotado. E esse gráfico aqui é absolutamente informativo para que a gente possa discriminar bem, discriminar no sentido positivo, tá bom? Discriminar bem os participantes de um ou de outro grupo. Eu espero que esses vídeos tenham sido agradáveis para você, informativos, e é isso aí.